Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série The Wheel of Time, A Roda do Tempo, que lançou na Amazon Prime. Para quem não viu, no vídeo com o convidado, o André, quando a gente falou sobre VTubers, no final ele me intimou a fazer um Psicologia da Coisa sobre essa série que lançou, né, no Amazon Prime. Não é sobre o livro. Nesse vídeo aqui eu vou falar só dos 4 episódios da série que lançaram até agora, que foi o que eu assisti. Vou tentar evitar spoilers e informações muito importantes, mas alguma coisa pode ter aí no meio. Antes da gente entrar mesmo na psicologia da coisa, eu quero fazer uma sinopse aqui rápida, né? Um resuminho. Basicamente, essa é uma série de fantasia onde uma maga, conhecida como Aes Sedai, chega numa cidade pequena porque ela está procurando o dragão, que seria um mago muito forte, muito importante, que poderia tanto salvar o mundo quanto ser o fim dele, né? Esse dragão, ele está destinado a lutar com o Dark Lord, o Senhor das Trevas. E nessa cidade tem 4 jovens de pelo menos de 20 anos, em torno dos seus 20 anos, que são pessoas muito importantes no destino, digamos assim. Mas algum deles, ela ainda não sabe quem, pode ser esse tal de dragão. Então ela vai atrás desses 4 jovens e o Dark Lord, o Senhor das Sombras, também. A série, diferente dos livros, eu achei que ela tem um tom mais adulto. Eu não cheguei a ler todos os livros, não lembro se eu terminei o primeiro, mas uma parte eu li. Então assim, a série ela vai ter as suas diferenças, mas eu acho que essas diferenças elas vieram para acrescentar, foram pelo menos do meu gosto, né? Então aqui eu vou falar só sobre a série e não sobre o livro, tá? Vamos começar então. Essa série, né, o universo dela, tem alguns pressupostos, né, algumas coisas que eles nos informam, algumas regras que eles nos informam ali já no primeiro episódio. A primeira delas é que o tempo é cíclico. Então, de início eu estava pensando nesse tempo como se fosse um relógio, né? The Wheel of Time, a roda do tempo. Bom, é a roda do relógio. Mas depois, conversando com o André, ele me falou que é mais para ser uma roda de fiar, né? Então, é como se a vida das pessoas fossem as linhas, o tempo é essa roda de fiar, né? E ele vai montando essa tapeçaria que é, digamos assim, a história do universo. O segundo pressuposto da série é justamente que as almas elas vivem nesse ciclo de nasce, morte e um renascimento, nasce de novo. Então tem essa questão cíclica aí. As pessoas não se lembram, pelo menos não costumam se lembrar das suas vidas anteriores, mas essa alma é sempre a mesma. Então tem algo que permanece ainda ao longo dessas vidas. E por fim, o terceiro pressuposto é que existe de forma meio macro, assim, né, um destino. Então tem algumas linhas, algumas pessoas, né, algumas linhas dessa tapeçaria que são mais importantes, né, que influenciam na vida de muita gente. Então, nesse ciclo onde a pessoa nasce, morre e renasce, é importante, digamos assim, para a história do universo, identificar quem são essas pessoas. Elas têm um nome específico que eu não me lembro, mas quem são essas pessoas que são importantes, que são mais importantes nessa narrativa do universo. Então, tem um destino meio macro, assim, né? Um rumo, mas o indivíduo ele não é destinado exatamente a fazer algo. Talvez ele passe por situações parecidas ao longo das várias vidas,
mas ele não tá certo o que ele vai fazer. Então fica meio que num meio caminho entre ter um destino e livre-arbítrio total. E aqui começam algumas das questões assim que a série propõe e que eu acho que ela trabalha muito bem, né? A primeira questão é o que permanece, né, nesse ciclo, nessas várias vidas, né, do indivíduo e nesse rodar da roda. Vendo a série, essa foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? Eles falam em alma, que a alma permanece. Tem até um festival onde eles acendem uma lanterna para que a alma das pessoas queridas encontre eles de volta naquela vida ou na próxima. Então, é bem interessante e traz aquele debate, né, do nature versus nurture, né, da natureza versus criação, que é um debate que existe na psicologia e que a gente sempre fica nessa dúvida, né, o quanto do que a gente é hoje depende da nossa natureza, da nossa genética, e o quanto que depende da nossa criação. Quando a gente está falando dessa alma que permanece, o que eu consegui chegar mais próximo, assim, de fazer um paralelo com a psicologia atual, é que atualmente a gente fala em 3 tipos de eu. O eu, que são as emoções, os pensamentos, o eu experiencial, que é o que eu experimento naquele momento. O eu da continuidade, né? Eu sei que, apesar de eu ser diferente hoje do que eu fui ontem, algo permanece, algo continua, né? Esse algo que continua é uma outra percepção, é uma percepção de eu, de identidade. Então seria esse eu que continua, né? Contínuo, e o eu observacional, que seria esse outro eu que está olhando, percebendo o mundo, né? Como se fosse a identidade que vê o mundo através dos nossos olhos. E aí a gente poderia encaixar essa ideia de alma que o seriado traz. Então essa alma talvez seria esse eu observacional, essa identidade que observa, que interage, que vê o mundo através dos nossos olhos. A gente vai ter o eu experiencial, né, que é o que eu estou vivendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo naquele momento, o eu de continuidade daquela vida, e esse eu observacional, né, que seria essa alma, essa identidade que observa o mundo através dos nossos olhos, que seria igual, né, ou pelo menos estou imaginando aqui, né, seria igual em todas as vidas que a gente tem, seria como se fosse essa linha, né, da tapeçaria. Então, esse foi um dos paralelos que eu fiz com a psicologia atual. A segunda questão, ainda relacionada com o indivíduo, que eu fiquei pensando, foi com relação aos traumas, né, as nossas dificuldades. Porque, assim, quando a gente está falando na psicologia, quando a gente fala humor, a gente está falando desse estado emocional do momento, né? Então, tá com um humor mais deprimido, tá com um humor mais alegre, enérgico, né? Mais feliz. Só que existe também o temperamento. O temperamento, ele seria essa tendência emocional que já nasce com a gente. Então, o humor a gente vai mudando e adquirindo conforme as situações da vida, né? Mas esse temperamento ele já nasce com a gente. Então, desde bebê, tu poderia ter um bebê com um temperamento mais calmo, um temperamento mais agitado, mais ansioso, né? Então, será que esse temperamento talvez não seria uma qualidade dessa alma? Essa alma deve ter algumas qualidades, alguns defeitos, algumas características que deixam ela única, né? Ou que pelo menos caracterizam ela. Será que isso não poderia originar alguns traumas recorrentes, algumas dificuldades recorrentes na vida daquela pessoa, né? Isso está relacionado com a psicologia moderna, a gente vai falar, né? Na psicanálise se fala muito sobre essa tendência à repetição, na cognitivo-comportamental a gente vai falar muito
sobre esses padrões de comportamento, padrões de pensamento, né? Que é nada mais que isso, que uma repetição, algo que é uma base ali do nosso funcionamento. Então, enquanto na TCC a gente vai acreditar que, bom, o passado não importa tanto, o que importa é a gente compreender, entender esse padrão, ver se ele está sendo funcional para nós naquele momento e, se não estiver sendo, trabalhar em cima dele para mudar, para alterar, para mudar para um padrão mais adaptativo, mais funcional para aquela etapa da nossa vida, seja adolescência, vida adulta, né, velhice, o que for. Então, assim, quando a gente pensa nessa ideia da alma, eu fiquei pensando justamente isso. Pô, será que talvez não tenha alguns traumas? Será que de repente aquela pessoa que sempre teve dificuldade, tem dificuldade de lidar com a raiva, será que talvez essa não seria uma característica dessa alma dela? Será que isso permanece, né, nas várias vidas? Tem um personagem ali no seriado, né, o Matt, que ele é meio merdeiro, assim, ele sempre se mete em confusão, eles falam, né, isso, ele tem esse lado meio rebelde. Será que isso é uma característica da alma dele? Ou será que ele aprendeu ou é o resultado daquela vida ali, né? Do meio em que ele cresceu e viveu? Será que isso pode ser alterado? Será que essa alma ela pode mesmo, digamos assim, evoluir, melhorar, mudar suas características? Ou será que aquela é a natureza dela e a gente sempre vai ter esses desafios recorrentes, né, nas várias vidas para lidar? Então essa foi uma coisa que eu fiquei pensando assim quando trouxe esse tema, né, cíclico assim da vida no seriado, e que eu acho que seria muito interessante, muito diferente, né, se a gente soubesse, por exemplo, que o nosso mundo funciona dessa forma. A psicologia talvez buscaria identificar o que é, quais são as características dessa alma, o que permanece de uma vida para outra, se consegue mudar, se não consegue, né? A terapia eu acho que seria bem diferente. Então foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu assisti a série. Ainda nessa questão da permanência, né, do que é permanente nesse ciclo, a gente vai ver ali que o universo em si, ele tem, digamos assim, alguns eventos pré-determinados, né? Então, por exemplo, tem esse Dark Lord, que é uma pessoa importante, né? Uma linha importante nessa tapeçaria do tempo. Tem o dragão, que também é uma pessoa importante, uma linha importante na tapeçaria do tempo. Tem os outros que, como eu falei, eu não me lembro o nome que eles dão, mas tem essas linhas mais importantes, assim, né? E mais importantes por quê? Porque eles estão envolvidos, né, eles desencadeiam, eles causam, eles estão envolvidos em eventos que influenciam o mundo inteiro, que influenciam a vida de várias pessoas. Então fica essa questão assim, será que esses eventos eles são cíclicos, né? Será que tem alguns eventos pré-determinados para acontecer de tempos em tempos, né? E aí eu fiquei com algumas questões, né? Será que esses eventos eles poderiam ser evitados, né? Ou será que a gente poderia só adiar eles, mas não teria como não acontecer? Isso não fica bem claro. Ou será que de repente, se a gente evita, é como se a gente pulasse uma etapa, né? Nessa roda do tempo. Quando eu estava pensando na analogia do relógio, eu pensei, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, esse personagem, o dragão e o Dark Lord. Vamos dizer que o dragão e o Dark Lord surgem sempre que essa roda do tempo, né, esse ponteiro, marca ali as 9 horas. Beleza. Aí, ok, esse dragão nasce, né? Essa alma volta ao universo ali, ao plano terreno. Nasce de novo uma criança que tem essa alma, né, do dragão. Se, por um acaso, essa criança fica doente, sei lá, pega Covid e morre, né, com 1 ano, 2 anos de idade, será que esse meu relógio, ele pula essas 9 horas e vai direto, digamos assim, para esse evento das 10?
Ou será que ele fica travado ali nas 8h59 até esse dragão nascer de novo, viver e desencadear os eventos da vida dele? Era isso que eu estava pensando no início, mas conversando com o André, né, esse meu amigo que me indicou a série, que me intimou a fazer o vídeo, que está lá no vídeo sobre VTubers, que se tu ainda não viu, é um vídeo bem interessante, longo, como são os vídeos com convidado, mas bem interessante. Ele me explicou que essa roda, na verdade, é como se fosse uma roda de fiar, né? E, como eu falei ali no início, essas vidas elas seriam como se fossem as linhas. E assim, muda um pouco a perspectiva, então imagino eu que não seria possível a gente interromper esse ciclo, né? Mas que talvez se essa linha, digamos assim, se perdesse, né, talvez vá fazer falta na tapeçaria. Outras linhas, outras vidas, outras pessoas que talvez não se encontrariam, iriam acabar se encontrando, porque faltou, né, abriu aquele espaço, faltou aquela linha que iria, digamos assim, botar essas duas almas, essas duas vidas à parte. Ou talvez pessoas que iriam se encontrar não se encontrem. Por quê? Porque faltou essa linha que iria unir elas. Então, me parece que não, né, segundo esse pressuposto assim, né, do funcionamento do universo da série, que não seria possível a gente interromper esse ciclo, mas que sim, né, teriam consequências, algumas, a ausência, né, o destino de algumas linhas trariam consequências drásticas para o resultado final dessa tapeçaria, dessa história do universo. Talvez alguma imagem, algum buraco surja, talvez tenha algum nó, alguma parte, digamos assim, mal feita, né? Ou que gere um atrito, que gere um sofrimento para uma pessoa ou para um grupo, porque uma linha ali se perdeu, foi para o lugar errado, se entrelaçou com uma outra que não era para se entrelaçar, né? Mas mesmo assim se mantém aquele contínuo, né? Sempre adiante, sempre andando. Essa tapeçaria, essa história do universo, ela sempre cresce, ela nunca diminui e ela nunca fica parada. E aí a gente entra, né, no próximo tópico, que é a influência do indivíduo, né? Qual seria a influência do indivíduo no andar, no girar dessa roda, né? Será que o indivíduo conseguiria acelerar esse processo? Talvez fazer passar mais rápido, né, um período ali, uma imagem daquela tapeçaria? Será que ele conseguiria desacelerar, esticar mais um período da história? Vamos pensar, né, talvez na nossa história, né, se a gente conseguisse aumentar esse período. Vamos ver, né, alguma invenção, tipo a máquina a vapor. Digamos que a máquina a vapor não tivesse sido inventada quando ela foi, só, sei lá, 500 anos depois. O nosso mundo seria bem diferente, né? As pessoas teriam vivido de uma forma bem diferente, isso teria um impacto muito grande no nosso mundo. Talvez outra pessoa tivesse inventado a máquina a vapor, mas talvez não, talvez a importância daquela linha do tempo, daquela linha, daquela pessoa ali, daquela alma, era justamente fazer um avanço tecnológico, né? Seja na máquina a vapor, seja no motor a combustão, né? Seja na eletricidade. Talvez essa fosse, digamos assim, a função daquela linha norteadora, né? Daquela alma dentro de toda a tapeçaria, de toda a história do universo. E aí a gente fica com essa questão, né? O quanto que o indivíduo pode influenciar, né, nesses eventos, nesse destino macro, assim, e que está muito relacionado com as discussões que a gente tem na psicologia, né, quando a gente está falando, por exemplo, de uma terapia individual, de uma terapia de casal, de eventos, né, de processos, de uma psicologia social, de grupo, de sociedade. Então a gente sempre vai ter esse aumento, né? O que transcende o indivíduo, o que passa, né, para além das ações do indivíduo, como que aquilo
permanece, influencia outras vidas, outras pessoas, influencia o destino, o curso da história, né? Que essas pessoas importantes na história. Como será que teria sido o mundo se elas não tivessem existido ou não tivessem cumprido, digamos assim, a sua tarefa, o seu papel naquele momento histórico? E aí a gente entra também na questão que é, bom, que pessoas que marcaram a história que a gente gostaria que não tivessem existido, que não tivessem marcado a história. Será que tem alguém que a gente poderia, digamos assim, tirar dessa tapeçaria, né, dar uma leve falecida premeditada, né, adiantada nessa pessoa, para talvez evitar algum evento, algum período histórico que trouxe muito sofrimento para a humanidade, que a gente reconhece como algo ruim, né? Talvez Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Se a gente pudesse ter adiado ou evitado essas grandes guerras, seria bom, né? De forma geral, acho que a gente pode dizer que traria mais benefício, mais bem-estar para as pessoas, né? Do que sofrimento. Mas será que traria mesmo? Será que seria possível? A gente entra naquele velho debate, né, do seria certo voltar no tempo e matar o bebê Hitler antes de ele ocasionar o que ocasionou, né, antes do nascimento do nazismo? Ou então, né, segundo essa série onde as almas, né, trabalham nesse ciclo de nascimento e morte, seria certo a gente matar esse bebê Hitler renascido, né, por ter medo, por estar preocupado de ele de novo causar um evento tão negativo como foi o nazismo? Será que seria certo? Será que ele não tem talvez o mesmo potencial de causar algo bom para a história da humanidade? Ficam essas questões, né? Ficam essas questões morais, assim, que parecem muito distantes da nossa realidade, mas a gente já tem situações onde dívidas, onde alguns eventos transcendem, né, um indivíduo. Um exemplo mais atual, né, nos Estados Unidos, eu lembro que eu li uma matéria de um casal que se separou porque o homem tinha sido diagnosticado com câncer, se não me engano, e o tratamento era muito caro. Para não passar as dívidas do tratamento, né, para os filhos, ele se separou da mulher para daí fazer o tratamento e, bom, caso ele sobrevivesse e tivesse que pagar a dívida exorbitante, porque os tratamentos de saúde nos Estados Unidos são muito caros, essa dívida estaria só no nome dele. Os filhos dele não iriam herdar essa dívida. Então a gente já tem aí de novo uma transgeracionalidade, né? Que tudo bem, agora a gente está falando de outras pessoas, né? Que seriam outras almas na série, mas se a gente soubesse que, bom, essa pessoa vai nascer de novo, será que a gente poderia condenar ela a uma pena por um crime cometido e que ela vai ter que pagar aquela pena nas diversas vidas dela? Será que seria algo justo, algo correto de se fazer? O último questionamento que eu queria trazer aqui, né, sobre a série é justamente, né, eles falam muito dessa questão do cíclico, né, de que mas será que existe um para sempre no mundo cíclico, né? Bom, mas essas duas almas, essas duas linhas, elas sempre vão se cruzar, elas sempre vão buscar uma outra, elas sempre vão se encontrar. Tá, mas e as outras linhas que estão destinadas a nunca se encontrar, né? Esse para sempre, ele existe quando ele não está fadado ao nunca, né? Ao jamais. Então, ao mesmo tempo que, de certa forma, existe um para sempre, porque aquilo se repete, né? Mas não é um para sempre contínuo, linear, presente o tempo inteiro. Também existe um nunca, porque o que está destinado a nunca acontecer
nunca vai acontecer, né? Então, é uma discussão que eu entrei, né? Se, por exemplo, esses personagens, o Dragão, o Dark Lord, né? Eles quisessem, não, eu vou tirar umas férias, nessa vida eu não quero influenciar aí na vida de todo mundo, não quero ser importante, quero ser só um fazendeiro, que é só, sei lá, viver a minha vida, me deixa descansar um pouco. Será que ele poderia descansar um pouco? Será que esse seria um destino possível para essa pessoa? Ou será que não? Ele está destinado a ser alguém importante para a história, ele vai ser, os eventos vão, o universo, né, vai conspirar para que isso aconteça. Fica essa questão assim, né, que a série ela não responde. E aí tá uma coisa legal, eu acho que a série ela não responde várias perguntas. E o fato de ela não responder essas perguntas faz a gente pensar nas respostas, né? E pensar como talvez aquelas perguntas se traduzem para a nossa vida no mundo atual, na nossa realidade. Mas o nosso tempo está terminando, o nosso vídeo fica por aqui, fica a sugestão, dá uma olhada nessa série, vê se tu gosta. Se tu gostou desse vídeo, compartilha, dá um like. Críticas e sugestões aqui nos comentários. Se tem algum assunto, alguma série, algum filme que tu gostaria que eu falasse aqui num vídeo no futuro, escreve nos comentários que eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!